Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, sou professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Domingo Marculino Braille é pró-reitor de pós-graduação da FAMERP, é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. Infelizmente, hoje nós não contamos com a presença do professor Braille por envolvimento em uma atividade acadêmica. Este programa chama-se Saúde e Companhia porque, além da minha pessoa e do professor Braille, nós sempre temos aqui alguma pessoa envolvida na saúde, nesse conceito de que saúde é a ausência de doença, não é? A saúde é o bem-estar social de qualquer ser humano. Eu, neste momento, no início deste programa, eu acabo de sair do transplante de fígado número 462. Para realizar um transplante de fígado, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde nós contamos com enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, fisioterapeutas e médicos de várias especialidades. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Cristina Serrano. Cristina Serrano é assistente social da nossa unidade há mais de 16 anos e nos ajuda a selecionar estes pacientes para o transplante. Não só selecionar os pacientes, como também com a grande intervenção, fazendo com que até às vezes esse paciente que não era elegível ao transplante, tornasse elegível ao transplante. Cristina, por favor, explica para o nosso telespectador o que é um assistente social. Um assistente social é o profissional que faz parte da equipe para qualquer tratamento da saúde que necessita uma equipe bem grande para que a pessoa seja tratada nos vários fatores da vida dela. Na parte social, parte clínica, parte psicológica, de fisioterapia, entre outras questões que faz parte da vida do ser humano. De uma forma geral, o assistente social, ele ajuda a pessoa a conhecer quais são os seus direitos e os seus deveres para que ela possa ter acesso à política de saúde, já que essa política ela é para todas as pessoas e no sentido, conforme fala a lei, ela tem que ser de forma integral, ou seja, atender as pessoas nas várias esferas da vida dela e de uma forma também que atenda às necessidades de acordo com aquilo que a pessoa necessita durante todas as fases que ela esteja no tratamento. Mas o assistente social também, ele trabalha com projetos, com programas e na nossa equipe nós fazemos estudos, participamos de eventos científicos também, por isso nós realizamos palestras, estudos, pesquisas, para que a gente possa trabalhar em conjunto com a equipe, à medida que todos os profissionais vão ampliando o seu conhecimento e com isso melhorando o atendimento para a população, para a família e para o usuário que nós atendemos. Cristina, fala para o telespectador também o que é a nossa sala de espera. A sala de espera no transplante, em transplante ou em outros serviços também, é uma forma de que a saúde possa contribuir para que a família e para que o paciente possa conhecer mais a respeito do tratamento, a respeito da complicação das doenças, a respeito do que faz a equipe, ou seja, o que o psicólogo atende, o que o assistente social atende, o que o médico faz, no que a enfermeira contribui e também é um espaço para que a família e o paciente possa trocar experiências e trocar informações. Então, o paciente que está iniciando o tratamento, ele tem a oportunidade de discutir no grupo com um paciente, com uma família que já passou pelo transplante. Às vezes, nós temos a participação de paciente que já faz 15 anos, 17 anos que fez o transplante. Então, é uma forma da pessoa ver que o transplante tem resultado. É claro que tem as intercorrências e tem, algumas vezes a coisa não acontece da forma que toda a equipe, que a família gostaria que ocorresse. Mas é uma forma deles verem a experiência, tanto experiência de vida quanto a experiência no decorrer do tratamento. Ou seja, essa sala de espera é fundamental só para o telespectador ter ideia dessa complexidade do transplante. Esses pacientes, a minoria é de Rio Preto, né? Nós temos doentes de todo o Brasil, de vários estados. Eu sempre gosto de me referir aos pacientes do Acre. O Acre, às vezes, para você chegar à capital Rio Branco, você demora 8 dias de canoa. Então, esses pacientes, quando eles chegam em um hospital como o Hospital de Base,
onde nós temos um atendimento enorme, ele tem essa sala de acolhimento, como a Cristina falou, onde existe vários profissionais, não é? Desde o serviço social, a enfermagem, fisioterapeuta, fazendo essa integração com todos esses doentes. Aqueles que estão na fila de espera, aqueles que já passaram pelo transplantes, e isto faz com que esses pacientes se fortaleçam para a permanência aqui, que às vezes é muito longa. Nós não podemos prever quando o transplante irá acontecer. É um ato médico, um ato de saúde que depende basicamente da caridade de uma família. Então, às vezes esse paciente, teoricamente nós achamos que ele está próximo do transplante, mas isso significa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E cada dia que passa com mais dificuldades é que esses pacientes precisam desses profissionais como é o assistente social. Qual o papel? E algumas vezes nós temos um paciente que ele precisa de transplante. E na sua abordagem social, você percebe, por exemplo, que esse paciente tem uma condição de vida indesejável para um doente pós-transplante. Ou seja, ele precisa ter uma habitação no mínimo razoável para que ele sobreviva pós-transplante. O assistente social também atua nessa situação? Isso, são vários fatores, várias questões que o assistente social intervém. De uma forma geral, o nosso trabalho é para que as prefeituras e secretarias de saúde, elas possam fazer valer aquilo que é direito do paciente. Por exemplo, eu tenho direito a um remédio e, de repente, a prefeitura fala que não vai comprar porque a prefeitura está sem verba. Aí entra a intervenção do assistente social, que faz o contato por telefone com o secretário da saúde para discutir que, apesar da prefeitura não ter verba, mas a saúde e o remédio é um direito universal. Assim, a prefeitura tem o dever, via Secretaria de Saúde, de comprar o medicamento. Agora, em relação à residência, a pessoa tem que ter uma residência que não esteja numa condição muito precária, de repente soltando Cristina, a pintura. Nós estamos precisando de um intervalo, eu vou pedir que no próximo bloco você continue explicando essa intervenção que é fundamental para o nosso paciente. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. A TV da cidade mudou. Agora é TV Rio Preto, canal 7 da NET. A Unimed Rio Preto está preparando uma grande novidade para você, cliente Unimed. Pronto atendimento adulto 24 horas Unimed Rio Preto. Agora, quando precisar de atendimento de urgência e emergência, você tem um local exclusivo e um ambiente com modernas instalações e equipamentos de ponta. Tudo feito para você, cliente Unimed. Aguarde. Unimed Rio Preto. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida. Nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos retornando com o programa Saúde e Companhia, mais uma vez sem a presença do professor Braille, mas com a agradável companhia de Cristina Serrano, que é nossa assistente social da nossa unidade do Hospital de Base, da FAMERP, há quase 20 anos de experiência lidando com esses doentes de transplante. Claro que a experiência dela foi fundamentada no transplante de fígado, mas ela tem contribuído com outros transplantes. No momento, ela está ajudando a implantar o transplante de pulmão, que é fundamental para a nossa instituição, para a nossa região e para o nosso país.
No bloco anterior, Cristina, nós estávamos discutindo o papel do assistente social em criar uma condição de habitação para que esse paciente sobreviva ao transplante. Ou seja, não é só transplantar. A equipe não pode se preocupar com o ato mecânico do transplante, mas isso é uma cadeia de eventos que precisa ocorrer por toda a vida. Por favor. Então, em relação à residência, para que a pessoa possa se recuperar de uma forma menos dolorosa, menos complicada, é importante que ela tenha uma residência que não cause prejuízo depois do transplante, já que, conforme o Dr. Renato falou, a imunidade da pessoa fica muito baixa e aí ela tem uma condição mais fácil de pegar alguma infecção, resfriados, pneumonia. E esse tipo de complicação, ela pode vir de uma parede mofa da casa que de repente o telhado já está complicado, se for madeira, soltando a poeira, ou então soltando o próprio material da madeira. Então, de uma forma geral, a casa, é claro, não precisa ser uma casa sofisticada, mas ela tem que estar numa condição para que o paciente não desenvolva nenhuma infecção. Então, na avaliação social, nós perguntamos como está a casa. Se ela estiver fora desse padrão razoável, aí nós temos que fazer articulação com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura lá do município do paciente, e nós solicitamos uma visita domiciliar para que a própria Prefeitura veja que a casa não tem condição de receber o paciente e possa fazer uma reforma. Muitas vezes o profissional até duvida, mas como? Não tem lei que fala que seja obrigado. De uma forma direta, realmente a lei não fala, mas de uma forma indireta ela fala sim, porque a própria política de saúde hoje diz que para se ter saúde não basta você estar no tratamento pela doença ou estar com a ausência da doença, mas você tem que ter acesso à habitação e habitação de qualidade. Aí entra esse argumento que nós utilizamos para que o secretário da Saúde e a Prefeitura autorize a reforma, mesmo que seja uma reforma pequena da residência da pessoa. Essa intervenção domiciliar, às vezes, é feita pela própria equipe, pela própria assistência social do hospital de base, ou dependendo da distância, vocês fazem contato com o assistente social da cidade do paciente. Como é que funciona geralmente? Quando a residência é em Rio Preto ou na região de Rio Preto, o hospital nos leva, tem o serviço de transporte que nos leva para fazer a visita. E geralmente vão alguns profissionais ou apenas o assistente social. Mas se ele morar no Acre, no Rio Grande do Sul, na Bahia ou outro estado, aí nós articulamos, nós fazemos contato também com a Secretaria de Saúde do município ou por outro órgão de saúde, solicitamos a visita domiciliar pelos profissionais que fazem parte da saúde do local de referência do usuário, do paciente. Ou seja, essa é a complexidade da saúde, não é? O médico é fundamental, assim como o assistente social, o fisioterapeuta, o dentista, ou seja, todas as pessoas envolvidas com a saúde têm que procurar fazer o máximo. Eu acho que quem está nos assistindo agora não imaginava que o hospital de base disponibiliza assistente social com meio de transporte para viabilizar a realização de um transplante, que é um trabalho muito complexo. O dinheiro que é investido nesse doente é muito dinheiro, é dinheiro do nosso imposto. O objetivo final é que este cidadão ou cidadã tenha a sua saúde recuperada e volte à sua atividade profissional, contribuindo assim para a sua família, para o Estado e para o país. Cristina, se você for buscar em sua memória, qual foi o contato mais longe, em termos de distância, que você já percorreu para fazer uma visita domiciliar? Cidade mais distante foi aqui perto, foi na região de Rio Preto mesmo, Ariranha, a mais distante. E foi efetiva nessa visita? Sim, na maior parte das visitas são efetivas. Às vezes o que ocorre é que o município passa a fornecer algumas solicitações que a gente faz, ou de remédio, ou de algum equipamento que precisa usar em casa, e às vezes, se a gente deixa de monitorar,
Ou seja, se a gente deixa de ficar perguntando para o paciente se o município continua fornecendo, às vezes ele para de fornecer mesmo remédio. Aí nós temos que intervir de novo. Então nós chamamos de monitoramento dos direitos. A gente está sempre verificando se o município continua fornecendo, até porque os remédios, alguns medicamentos ele vai usar para o resto da vida. Então a saúde tem que fornecer, já que é um direito universal, conforme a gente falou. E também é um direito integral. Aí significa que a pessoa tem direito a tudo. Por isso que a habitação, conforme a gente colocou, também inclui nos deveres do município em relação a fornecer habitação digna. Imagine o seguinte, quer dizer, desde quando nós fundamos esse grupo, nós temos vários estudos, né? Vários estudos, inclusive o estudo do perfil social desses pacientes. Quando nós olhamos o perfil social desses pacientes, nós temos que prestar atenção e valorizar cada vez mais o SUS. A maioria dos pacientes que nós operamos, com certeza, não teria a mínima chance de ser transplantado se não fosse o SUS. E a cada 2 anos nós temos nosso Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante e nós apresentamos nossos dados. E agora a Cristina está levando para o Congresso da BTO alguns dados nossos que são muito interessantes. Por favor, Cristina, fala para nós qual é a renda média desses pacientes que nós transplantamos no hospital de base. Em relação à renda, a maior parte dos pacientes que nós atendemos tem em torno de mais de 2 salários mínimos de renda por pessoa. É o que a gente chama de renda per capita. Para fazer a renda per capita, a gente pega o salário de todos os membros da família que trabalham e dividimos pela quantidade de pessoa, dá acima de 2 salários mínimos, a maioria. Só que nós temos também uma boa parte, que é 38%, ou seja, de cada 100 pessoas que nós atendemos, 38 pessoas recebem por pessoa na família de meio a 2 salários mínimos, que aí já é uma renda baixa. E temos também 15% que recebe menos de meio salário mínimo por pessoa. Menos de meio salário mínimo por pessoa por mês é muito pouco. A condição de vida dessa família é muito difícil. Então, imagina que sem o sistema público de saúde, essas pessoas não teriam oportunidade de passar por um procedimento desse. O que é mais interessante, que todas as pessoas que passam por um transplante, ele tem esse impacto, que ele sobrevive, não é só pela capacidade do sistema de saúde, ele sobrevive acima de tudo, porque teve uma família caridosa, que teve uma perda muito importante de alguém da família e fez esta doação. É o que eu digo sempre, trabalhar com transplante é você tirar a vida da própria morte. É isso que faz com que a gente trabalhe com tanto entusiasmo, mesmo no cansaço, porque nós sabemos que a maioria dessas pessoas não teriam a mínima chance de passar por um procedimento desse, porque não poderia pagar nenhum plano de saúde, e a maioria dos planos de saúde não paga transplantes também. Toda a outra complexidade do país, é bom que se diga, é mantida pelo sistema público de saúde. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar no próximo bloco, já perguntaria a Cristina, nós vamos discutir quais são os direitos constitucionais dos pacientes que têm doença crônica, como as doenças do fígado. Voltaremos logo logo. A Unimed Rio Preto está preparando uma grande novidade para você, cliente Unimed. Pronto atendimento adulto 24 horas Unimed Rio Preto. Agora, quando precisar de atendimento de urgência e emergência, você tem um local exclusivo e um ambiente com modernas instalações e equipamentos de ponta. Tudo feito para você, cliente Unimed. Aguarde. Unimed Rio Preto. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos.
converse com a prefeitura. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida. Nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Hoje discutindo aqui com a assistente social Cristina Serrano, que faz parte da nossa equipe há quase 20 anos e tem uma larga experiência em ajudar os pacientes a realizar o transplante. Como eu comentei no bloco anterior também, nós fazemos alguns estudos para saber o perfil dos nossos pacientes, apresentamos em congresso, e eu gostaria que Cristina desse um perfil do ano passado, qual foi a escolaridade desses pacientes da família, qual foi a procedência desses pacientes que busca a nossa cidade, a nossa instituição para o seu tratamento. A maioria dos pacientes fizeram o ensino fundamental incompleto, que é o antigo primário. Isso, antigo primário. A maioria, quase 40%. Mas nós temos pacientes também com ensino superior completo, ensino superior incompleto e até alguns pacientes sem escolaridade nenhuma, mas que pelo fato da equipe ter um olhar mais humano, mais sensível às necessidades da pessoa, mesmo nessa condição, ele e a família acessam a política de saúde, já que até seria um preconceito, apesar das dificuldades que tem para a leitura das receitas, para a compreensão do processo, mas a equipe tem esse olhar mais humano que facilita o usufruto da política. Quantos porcentos nós temos de curso superior completo? 3% em 2014, mas pelos estudos anteriores a gente verifica que altera um pouco, no sazonal. A gente já teve uma média aí de em torno de 10% de escolaridade superior. A maior parte é masculino, que faz o transplante, e vem, na maioria, o interior do estado de São Paulo, são 66% das pessoas que são do estado, Rio Preto 13% e 21% dos outros estados. A renda per capita, a maior parte, conforme a gente falou no bloco anterior, são pessoas com mais de 2 salários mínimos de renda por pessoa mensal. Quando a Cristina fala da dificuldade do paciente de ler a receita, é claro que ela não fez uma crítica ao médico, porque todo mundo já sabe que o médico não tem caligrafia, tem cacografia. Então, caligrafia vem do belo, grafia bonita. Então, mas na realidade, o que ela enfocou aqui é o seguinte: nós temos um grande número de pacientes que não tem praticamente escolaridade nenhuma, não sabe ler o nome do remédio na caixa, e isso nós temos que fazer com que o paciente conheça. Então a enfermeira senta, pega um papel, desenha, põe o nome da medicação, às vezes põe o comprimido ou a cápsula para ele identificar o horário, porque é fundamental tomar essa medicação, porque esse órgão não é dele. Então essa aceitação do órgão por ele ou não é que dá a rejeição, que pode ser aguda ou crônica. Então, na realidade, nós temos que ter esse trabalho também da atenção, porque no início eu tenho quase certeza que metade dos nossos pacientes começam a tomar a medicação errada, e isso é fundamental que a família também tenha a sua participação para ajudar. Cristina, dentro dos direitos desses pacientes crônicos, nós, sempre que os pacientes nos abordam no ambulatório, nós os encaminhamos para a Cristina, que ela aqui tem esse conhecimento legal. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de acentuar, porque poucas pessoas sabem o que é o TFD. Explica para a gente aí o que é o TFD. Nós colocamos que tem várias pessoas que vêm de outro estado. Então, a política de saúde, para fazer com que a pessoa lá naquele estado onde não tem um centro de transplante, que ela possa vir para Rio Preto ou para um outro centro de transplante para que ela seja submetida a esse procedimento.
Assim, a própria política da saúde, ela tem uma portaria que se chama Tratamento Fora de Domicílio, que paga com verba do Estado, paga o transporte e uma ajuda de custo para que a pessoa e um cuidador, um membro da família ou uma outra pessoa, possa vir para cá e fazer o tratamento. Assim, se a equipe indica que ela tem que permanecer 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, a pessoa recebe, todas as vezes que ela for para o estado dela, ela tem o transporte pago para vir para cá e daqui para o retorno para o seu município, e também uma ajuda de custo, que é uma verba que varia entre R$ 23 a R$ 150 por pessoa, por dia, para que ela possa ser submetida ao transplante sem ter grandes preocupações. Imagina essa possibilidade, se não existisse essa possibilidade no Sistema Único de Saúde. Então, é bom que todas as pessoas entendam isso. Quando você tem uma necessidade de um tratamento em tua cidade ou no teu estado, e esse tratamento, o teu estado ou tua cidade não disponibiliza, o próprio SUS transporta você ou de ônibus ou de avião, dependendo da distância, e ainda dá um dinheiro para você sobreviver enquanto você faz o seu tratamento. Então, o TFD, quer dizer, tratamento fora de domicílio. Isso é fundamental para que esses 66% desses pacientes, apenas 13% dos pacientes que nós atendemos é de Rio Preto, eles se locomovam. Claro que nem todos pacientes precisam, mas essa ajuda é vital para a maioria dos pacientes. Além desse direito que os portadores da doença crônica têm, como é que se viabiliza também o resgate do FGTS, do PIS, do PASEB para esses pacientes? O SUS ele tem uma lista de 17 doenças que são chamadas de doença crônica. E a hepatopatia crônica é uma das doenças que estão escritas nessa lista. Nessa cartilha consta as 17 doenças, se você tiver dúvida, inclusive você pode acessar. Quem tem computador em casa com internet pode acessar isso aqui pela internet, para você tirar a dúvida qual doença que se encaixa nisso. Então, essas 17 doenças, ela tem um dos direitos especiais é a pessoa resgatar o fundo de garantia e do PIS que ela tem. A pessoa pode resgatar de forma integral, ou seja, se ela tiver R$5.000 na conta, ela pode resgatar os R$5.000 ou ela pode resgatar só 2 ou 1, de acordo com a necessidade financeira que ela tiver. E o PIS é a mesma coisa, só que para isso tem que ser doença crônica e a pessoa tem que estar com o estágio avançado da doença. Então, na situação do transplante, se ela esperar fazer o transplante primeiro, para depois ir lá solicitar, ela não consegue. Tem que fazer antes de ter feito o transplante, para qualquer tipo de transplante que tenha doença crônica nessa lista na qual eu falei. Claro que nós precisaríamos de outro programa para continuar falando de todos esses direitos, mas eu gostaria de deixar aqui bem claro que tem ainda a isenção do imposto de renda, tem ainda a quitação de financiamento de casa própria, ou seja, todas as pessoas que têm uma doença crônica devem procurar um assistente social para que ela possa ajudá-la dentro do hospital, da instituição em que você trabalha, para ela ter esses benefícios. Cristina, eu gostaria de te agradecer bastante, aqui foi muito esclarecedor a tua vinda aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A política brasileira da saúde é uma das políticas mais avançadas do mundo, mas ainda tem pouca divulgação, até porque não é do interesse do Estado divulgar muito para que as pessoas possam fazer a solicitação daquilo que é direito a menor quantidade de pessoa possível. Daí a importância, nós trabalhamos muito naquele grupo que nós comentamos, que é extremamente importante a pessoa ampliar o conhecimento dela para que ela possa utilizar aquilo que é um direito, e muitas vezes nós não sabemos. Então a nossa mensagem é que a população, uma população instruída, conhecedora dos seus direitos, ela tem como aumentar e ampliar muito mais, além daquilo que já é um direito constitucional da nossa população. Bem, Sêneca ele fala que a felicidade ela não se contribui mais ou menos assim com o acúmulo de bens materiais que todos nós queremos ter. Mas a causa e fundamento da felicidade é a autoconfiança, isso que Cristina passou aqui hoje para nós, e paz e saúde para todos.